Seja bem-vindo à nossa jornada devocional, compartilhando palavras de fé, amor e esperança. Nós estamos no dia 6 de fevereiro. O tema do nosso devocional de hoje é sobre a vontade de Deus e a minha vontade. Nosso texto base está em João, capítulo 4, versículo 34. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quando nós falamos sobre a vontade de Deus, nós temos uma tendência a pensar a vontade de Deus de uma maneira operacional. E isso vai falar um pouco da nossa perspectiva pós-queda. Por isso que nós queremos chamar você para pensar mais uma vez a vontade de Deus a partir do princípio de todas as coisas. Um dos objetivos do nosso devocional é que nós possamos ir mais a fundo no significado de cada princípio. Quando nós olhamos para as Escrituras e pensamos sobre a vontade de Deus, nós temos que tomar muito cuidado para que não venhamos pensar a vontade de Deus a partir da perspectiva da orfandade. Como nós já meditamos aqui, a orfandade nada mais é do que o vazio da ausência provocado pela falta de presença dos nossos referenciais parentais. E por causa da orfandade existencial resultante da nossa ausência dentro da relação com Deus e a revelação do seu caráter paterno, nós temos uma tendência a pensar a vontade de Deus baseada na ideia de que a sua vontade é aquilo que Ele quer que a gente faça para que nós possamos nos sentir aceitos dentro dessa relação. Contudo, a vontade de Deus ela não deve ser entendida a partir dessa perspectiva limitada, baseada no sentimento de insegurança e de medo e dessa constante busca por aprovação e pertencimento. Quantas vezes nós nos preocupamos em buscar a vontade de Deus a partir do medo e da insegurança de não estar de acordo com a vontade de Deus? Porém, quando nós voltamos para as Escrituras, nós vemos que a vontade ela tem um sentido mais profundo. Inclusive, em um dos textos que está em Deuteronômio 21:14, apesar do seu contexto ser um contexto bem diferente, aparece ali para a palavra vontade a palavra hebraica que é nefesh. Dentre outras palavras, essa palavra chamou atenção. Por quê? Porque nefesh tem a ver com alma, tem a ver com o ser, tem a ver com a vida, tem a ver com a pessoa. Então, reconhecer que de alguma maneira o nefesh, que é a totalidade do ser, está associada com a vontade, é importante. Por quê? Porque nós veremos a vontade não só no sentido de querer fazer ou de algo a ser feito, mas que a vontade está associada com a inteireza do ser, com a expressão do ser. E isso ampliará o nosso entendimento a respeito do conceito de vontade, não vendo a vontade apenas como um ato pontual ou algo a ser feito, mas algo que envolve todo o ser, incluindo emoções, intelecto e todos os aspectos da personalidade, os atributos do ser. Então, a partir disso, nós concluímos que a vontade não tem a ver apenas com um ato, com algo a ser feito, mas com toda a expressão do ser. Logo, a vontade de Deus é uma expressão de tudo que Deus é. A vontade de Deus é a expressão do seu ser. Sendo assim, a vontade de Deus não se limita apenas ao que Deus quer, mas à expressão de tudo que Deus é. Então, quando Apocalipse 4:11 fala que Ele criou todas as coisas por sua vontade e por causa da sua vontade todas as coisas existem, quando Ele diz em Efésios 1:11 que Ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, está dizendo que tudo que Deus faz, Ele faz a partir da expressão do seu próprio caráter. Por isso que Romanos 1 fala que os atributos de Deus se veem claramente por meio das coisas que foram criadas. Deus vai fazer a partir de tudo que Ele é. Deus é amor, Deus é luz, Deus é santo. Logo, a sua vontade revela todos os seus atributos. Então, desejar a sua vontade nada mais é do que desejar Deus, porque a sua vontade é a expressão de todo o seu ser.
Sua vontade reflete seus atributos. Por isso, como nós já meditamos aqui, nós vimos que Jesus não veio apenas para fazer o bem, mas ele veio para fazer a vontade do Pai. Por quê? Porque fazendo a vontade do Pai, ele revela o Pai. E olha como a partir desse entendimento você vai olhar para alguns textos muito conhecidos das Escrituras por uma nova perspectiva. Por exemplo, quando Jesus ensina os seus discípulos como orar, ele vai dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade na terra como nos céus. A partir do momento que você entende que a vontade é a expressão do ser de Deus, ele está dizendo: venha o teu reino e seja sobre nós, porque desejar a sua vontade é desejar o próprio Deus. Por isso que antes de orar para que venha o seu reino e seja feita a sua vontade, Jesus diz para entrar no quarto e encontrar com o Pai. Porque ele encontrar com o Pai é encontrar com toda a sua vontade, porque a sua vontade é a expressão de tudo aquilo que ele é. Portanto, o grande problema não está no fato de não fazermos o que Deus quer, mas de não conhecermos o que Deus é. Nós queremos fazer coisas para Deus sem conhecer Deus. Contudo, não tem como fazermos a vontade de Deus se não conhecermos Deus, porque o que é a vontade de Deus? É a expressão de todo ser de Deus, de todo caráter de Deus. Portanto, o problema não está em não fazer o que Deus quer, em não obedecer os seus mandamentos. O problema está em não amarmos o que Deus é, porque quando eu amo o que Deus é, eu amo a sua vontade, porque a sua vontade é a expressão do seu ser. Então você percebe como dizer que estamos buscando pela vontade de Deus parece buscar algo distante, algo desconhecido? Será que o problema de não encontrarmos a vontade de Deus é por falta de informação ou é por falta de relação? Porque informação sobre Deus temos em todo lugar, mas construir uma relação com Deus não se constrói de um dia para o outro. Portanto, não saber a vontade de Deus não tem a ver com não saber o que deve ser feito, mas tem a ver sim com uma presença que deixamos de amar, porque quando amamos a presença de Deus, amamos Deus, e quando amamos Deus, amamos sua vontade. Jesus fazia a vontade do Pai não porque era uma ordem a ser feita, mas porque era uma presença a ser amada. Isso vai nos ajudar a entender até mesmo o princípio da queda, porque queda é separação de Deus e da sua vontade. A queda tem a ver com o homem deixar de fazer o que Deus quer, ou a queda tem a ver com o homem deixar de ser como Deus é? Porque a queda vai falar do homem acreditar na possibilidade de ser como Deus. Não se resume a um ato operacional. Por isso que a queda não tem a ver apenas com deixar o que Deus quer, mas tem a ver com deixar Deus. Por isso que a queda é separação. Separação do que ou de quem? Separação de Deus. Sendo assim, nós concluímos que reencontramos a vontade de Deus a partir do momento que reencontramos Deus por meio de Jesus. Por isso que 1 João 5,12 vai dizer que quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Portanto, a busca pela vontade de Deus não é apenas uma busca intelectual, uma busca operacional, mas é uma busca pela pessoa do Filho, que é o caminho, a verdade e a vida, que nos leva ao Pai, e sem Ele ninguém vem ao Pai. E é por isso que nós falamos aqui que a vontade de Deus não tem a ver com algo ser buscado fora de nós, mas tem a ver com uma natureza que é desenvolvida em nós a partir do nosso novo lugar de nascimento, a partir de termos a natureza de filhos e do pertencimento à família de Deus. Por isso que Jesus, em João capítulo 8, chama alguns religiosos que alegavam fazer a vontade de Deus de filhos do diabo, porque a vontade de Deus não tem a ver com fazer coisas, mas tem a ver com o conhecimento do próprio Deus, com o pertencimento à realidade de Deus, com sermos filhos de Deus. Jesus disse para esses fariseus: vocês são filhos do diabo, ele é o vosso pai, e vocês querem satisfazer os desejos dele. Portanto, a vontade de Deus não tem a ver apenas com fazer algo, mas tem a ver com a natureza que desenvolvemos, a realidade espiritual que pertencemos. Por isso que Efésios vai falar do príncipe da potestade do ar que atua no curso do mundo por meio dos filhos da
desobediência. A vontade não tem a ver apenas com o aspecto operacional, mas tem a ver com a realidade espiritual a qual eu pertenço. Por isso que aqueles que nasceram da vontade de Deus são filhos de Deus, que vivem a vontade do Pai, não apenas buscam aleatoriamente saber a vontade do Pai como se fosse alguma informação perdida, como se estivesse tateando no escuro. Se eu nasci da sua vontade, eu não busco a sua vontade, eu estou na sua vontade, eu vivo na sua vontade, eu sou a sua vontade. Veja bem, Jesus está dizendo que aqueles que o receberam não nasceram da vontade do homem, mas nasceram de novo da vontade de Deus. Se somos nascidos dessa vontade, estamos num lugar chamado vontade de Deus. Por isso que quando Maria vai buscar por Jesus, ele vai dizer: o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, a minha família são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Isso está em Mateus capítulo 12, 46. Qualquer que fazer a vontade do meu pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Qualquer que fizer a vontade do meu pai, ele é família de Deus. Por quê? Porque conhece Deus como pai. Então, quando eu conheço quem Deus é, eu amo a sua vontade, porque a sua vontade é a expressão de todo o seu ser. E o que esse entendimento deve gerar em nós? Deve gerar em nós quietude. A vontade de Deus não é algo que se descobre a partir da agitação que nasce da insegurança e do medo, mas a vontade de Deus é algo que se desvenda a partir do aquietar a nossa alma dentro desse ambiente da presença em que estamos inseridos por meio de Jesus. Por isso que Salmo 46, 10 vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietem-se e veja que eu sou Deus. E ao você ver Deus, você vai perceber que você está num lugar chamado vontade de Deus, que tudo que está acontecendo na sua vida está acontecendo a partir de um lugar chamado vontade de Deus, que revela todos os atributos do ser de Deus para você. A partir do momento que temos fé para descansar na presença de Deus, nós começamos a perceber essa vontade de Deus na nossa vida. Por isso que no contexto em que as pessoas estão ansiosas por causa das coisas da vida, Jesus diz: para, olha para o pássaro, olha para o lírio, perceba a sua volta, que a vontade de Deus está mais próximo de você do que você imagina. A partir desse lugar de descanso em que começamos a perceber Deus, os seus atributos e a sua vontade, nós começamos a nos mover de uma maneira totalmente diferente. Nós vamos compreender o que Jesus está falando em João capítulo 4, versículo 34. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quando você entende que a vontade de Deus é Deus e você ama a Deus e na presença de Deus você vive, você começa a naturalmente fazer tudo a partir dessa vontade. E tudo que você faz não te cansa, mas te fortalece. Tudo que você faz te dá mais vigor, te dá mais vitalidade. Por isso que aqueles que esperam no Senhor, que são guiados por Ele e na sua vontade, correm e não se cansam e voam como se tivessem asas, porque é como se você vivesse além dos seus próprios limites. E aí então nós vamos chegar num lugar de sincronização da vontade. O que é isso? É quando a minha vontade é a vontade de Deus. É quando eu amo tanto Deus e a sua presença e tudo que Deus é, que tudo aquilo que Ele é começa a modelar o que eu sou, e tudo aquilo que é vontade dele passa a ser também minha vontade. João 17, 24 vai dizer: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. E a vontade do Pai qual é? E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos aqueles que Ele me deu. Perceba, Jesus está falando, essa é a minha vontade. Aí você vai em outro texto que fala, a vontade de Deus é essa. E você vai ver que a vontade de Jesus é a vontade de Deus. Já parou para pensar como vai ser diferente quando a minha vontade for a vontade de Deus? E quando a vontade de Deus for a minha vontade, nós vamos viver uma sincronização. Vai ser na terra como nos céus. Venha o teu reino e seja a sua vontade, ou seja, venha o teu reino e seja Deus sobre nós em todas as áreas da vida.
Mas como é que nós vamos conseguir chegar nesse nível? É muito importante entender que nós não estamos sozinhos e que existe uma sinergia trinitária a meu favor, a seu favor e a favor de todos os santos. Porque Romanos capítulo 8 vai dizer primeiramente que o Espírito Santo intercede por nós. E depois vai falar que o Filho intercede diante do Pai por nós. Para quê? Para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados para viver de acordo com a sua vontade. Então o Espírito Santo está intercedendo por nós, o Filho está intercedendo por nós diante do Pai, para que todos nós possamos viver nesse lugar, nessa realidade chamada vontade de Deus. Então, ao invés de você sofrer de síndrome persecutória, de achar que tudo é contra você, que tudo que Deus faz é contra você, de uma vez por todas, entenda que há uma sinergia trinitária do Pai, do Filho e do Espírito Santo a nosso favor, para que possamos viver toda a vontade de Deus. Que esse devocional nos ajude a entender a necessidade de nos posicionar, não a partir de uma perspectiva operacional, mas sim a partir da perspectiva relacional, porque a vontade de Deus não se limita a saber o que fazer para Deus, mas sim conhecer o próprio Deus. Por isso que Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, vai dizer: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aquele que faz a vontade do Pai, aquele que conhece o Pai. E o texto continua dizendo: muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam o mal. Nunca vos conheci. Olha que interessante, ele está falando sobre aqueles que dizem a respeito das coisas que fazem, e ele está falando daqueles que fazem a partir do Deus que conhecem. Então que Deus te abençoe a avançar no conhecimento de Deus e cumprir toda a sua vontade, não a partir do medo e da insegurança, mas a partir de uma relação de amor, a partir da realidade de uma nova criação, a partir daqueles que estão em Cristo Jesus. Pense sobre isso, medite sobre isso, compartilhe com seus irmãos sobre isso e espero encontrar você aqui no nosso próximo devocional.